Existem 3 vitaminas que a sua pele precisa para se manter jovem por mais tempo. Após os 30 anos, nós vamos perdendo o colágeno da nossa pele todos os dias sem que a gente nem perceba. E por mais que a gente utilize produtos caros, mesmo assim essas rugas, elas continuam aparecendo. Eu vou pedir que você pare um pouquinho agora para poder observar a sua pele. Você consegue perceber que com o avanço da idade, a sua pele, ela começou a ficar mais fina, mais seca, sem viço e com rugas mais marcadas? Pois é, né? Quando a gente repara, quando a gente para poder observar e comparar como a nossa pele está agora e como a nossa pele era quando a gente tinha 10, 12, 15 anos, a gente consegue perceber essas mudanças, né? Então as rugas, elas ficam bem mais marcadas. Com o passar da idade, a pele ela vai ficando mais fina, também mais sensível. E tudo isso são mudanças, né, que vão acontecendo. E se a gente não reparar e parar para se cuidar, esses sinais, eles vão avançando muito mais rápido do que deveria. Tem coisas que muitas pessoas não explicam direito. E uma delas é que não adianta só a gente olhar para aquele cosmético, para aquele ativo, ou então para aquele procedimento estético e esquecer de observar o que é que está faltando no nosso prato. A verdade é que a pele ela envelhece por vários motivos. Com o passar dos anos, a gente tem a diminuição do colágeno, da elastina, da hidratação da pele. O processo também de renovação natural da nossa pele, ele acontece em um ritmo ali mais lento, né? Então a velocidade ela também é afetada, e sem falar nesse acúmulo da exposição ao sol que faz com que a gente consiga acelerar todo esse processo. Mas calma, que isso não significa que você está sem saída não, viu? Existem nutrientes que fazem com que a pele ela consiga funcionar melhor de dentro para fora. E aqui eu vou te mostrar quais são, né, essas 3 vitaminas que vão ajudar nesse processo. Com o passar dos anos, a pele ela vai ficando mais vulnerável. Isso porque ela perde a sua estrutura. O colágeno, que ajuda a dar sustentação, ele diminui com o tempo, ao avanço ali da idade. A elastina, que auxilia, né, nesse processo de elasticidade da pele, faz com que a pele ela consiga voltar para o seu estado normal, original. Ela vai perdendo também a sua qualidade. Além disso, a pele ela fica mais fina, ela fica mais ressecada, sem viço, e também, né, ela fica mais sensível. E se a barreira da pele estiver comprometida, a gente começa a ter uma perda maior de água. E aí a gente tem também, né, a desidratação da pele. Um outro ponto que pesa bastante quando a gente fala com relação ao envelhecimento é o sol. Muitas pessoas acreditam que a relação com o envelhecimento é apenas a idade. A idade está chegando, o envelhecimento vem. Só que o sol, a radiação ultravioleta, ela tem um papel importantíssimo, porque ela pode acelerar esse processo. E aí a gente tem, né, um envelhecimento mais precoce. É tanto que se a gente for comparar, né, as áreas do nosso corpo que não estão expostas ao sol, a gente consegue perceber que a qualidade dessa pele é bem diferente daquela pele que está ali o tempo todo exposta ao sol. Tem vários vídeos, fotos de pessoas, né, que são gêmeas e uma ficou mais exposta ao sol do que a outra, e aí mostra, né, a diferença entre elas. Tem uma foto que é super clássica, né, quando a gente fala com relação ao envelhecimento e ao sol, que é de uma pessoa, né, que trabalhava dirigindo, e a parte do corpo que ficava exposta ao sol tá muito envelhecida, enquanto que a outra tá bem preservada. Uma outra coisa também engraçada, interessante, né, de ser dita, que a gente agora, né, tá na moda ali do dorama, aquelas coisas coreanas, aquele negócio todo, né? Se a gente for parar para avaliar o comportamento dessas pessoas, são pessoas que não se expõem muito ao sol. Então, a qualidade da pele delas é muito diferente. Então você vê, né, pessoas ali com a mesma idade que a gente, mas parece que tem 18, 15 anos. Isso porque eles têm essa cultura, né, de se proteger do sol. Então desde muito cedo eles não ficam, né, expostos ao sol como é culturalmente aqui no nosso país, né? A gente fica ali porque quer ter a marquinha ali do biquíni, então a gente se expõe ao sol, aquela coisa toda, né? Aquela loucura. Antigamente, não sei, mas aí você me deu o seu posicionamento, mas a impressão que eu tenho também é que antigamente isso era muito
pior, porque a gente não tinha tanta consciência. E aí as pessoas, elas ficavam expostas ao sol, utilizavam, né, produtos que não deveriam ser utilizados para poder fazer com que o bronzeado ele ficasse mais acentuado, mais acelerado. E aí a gente ia utilizando, né, uns óleos que a gente comprava na praia sem muita procedência. Ou então a gente utilizava ali Coca-Cola. Enfim, tem tanta coisa que era feita para poder acelerar esse bronzeado e que faz muito mal, né, pra gente. Então hoje eu percebo, porque eu peguei também um pouquinho, né, dessa época onde a gente tinha, né, muito mais essa cultura de ficar exposta ao sol, de ficar bronzeada, porque se você tiver branca, significa que você não é uma pessoa tão saudável, então tem que estar bronzeada. A gente tem um pouco, né, dessa cultura. Sem falar, né, que tem a questão ali também um pouquinho de sensualidade, porque a marquinha do biquíni, aquelas coisas todas assim, né? E aí a tendência era essa, que as mulheres elas ficassem muito mais expostas ali ao sol. E aí, para que a gente conseguisse, né, atingir esse objetivo, né, de ficar bronzeada, de ter a marquinha ali do biquíni, a gente ia utilizando produtos que poderiam, né, que nos faz mal. E aí, quando a gente fala com relação ao sol, o efeito do sol, ele também é acumulativo. Então, não pensa que a gente vai tomar sol hoje e a pele da gente vai estar envelhecida, desidratada, seca, flácida amanhã. Não, é ao longo do tempo. Então vai juntando ali, ó. Você tomou esse sol aqui, junta com esse aqui, junta com esse aqui, junta com esse aqui. Quando a gente chegar lá com uns 40, 50, 60 anos, que a gente vai perceber o dano que aquele sol ali, aquele efeito do sol acumulado provocou. Por isso que é importante, né, a gente ir balanceando. Claro que tomar sol é super importante, a gente tem todos os benefícios aí do sol, mas a gente fala aqui de uma exposição excessiva. Então a gente precisa, né, ter esse cuidado. Se expõe ao sol, mas se expõe ao sol de forma controlada. Mas culturalmente, né, a gente tem, e eu percebo, né, que isso tá mudando um pouquinho, né, em alguns lugares, outros não, porque hoje a gente já tem também os bronzeamentos aí, né, de fita, que é um perigo, mas aí é assunto, né, para um outro vida. Mas muitas pessoas hoje em dia já têm essa consciência de que o sol em excesso ele acaba sendo, né, prejudicial, e que aquele bronzeamento não significa saúde, porque quando a pele da gente ela fica bronzeada, ela fica queimada, é o corpo da gente reagindo àquela radiação ultravioleta. Mas, né, a gente pode, se você tiver interesse, colocar aí nos comentários, que aí eu faço um vídeo, né, falando só sobre esse assunto, porque o assunto é gigantesco e rende bastante. Eu amo falar também sobre isso. Mas o sol, a radiação ultravioleta, ela também contribui para acelerar esse processo, né, do envelhecimento. Agora vamos falar das vitaminas, que é o foco principal desse vídeo. A primeira vitamina que a gente vai falar é a vitamina C. A vitamina C é uma das vitaminas mais importantes quando a gente fala com relação à síntese de colágeno. Para que o nosso corpo ele sintetize, ele forme o colágeno, ele precisa da vitamina C. Então, quando o corpo da gente ele tá deficiente, quando a gente está com baixa vitamina C, a gente vai ter uma dificuldade para a formação, a síntese desse colágeno, porque tá faltando ali nutriente para a gente poder formar aquela proteína. Então, isso é importante. Por falar nisso, eu fiz exame de sangue tem pouco tempo, e aí quando eu fui ver, minhas vitaminas estavam terríveis. A minha vitamina C estava em 0,1. Ou seja, né, colágeno não existe. Porque a vitamina C ela também é utilizada para outras coisas, né? E o corpo da gente ele é super inteligente. Então, o que é que o corpo faz? Primeiro, ele vai utilizando, né, aqueles nutrientes, aqueles materiais que a gente coloca, né, ali disponível para o nosso organismo. Eles vão utilizando esses nutrientes, esses materiais, para sintetizar coisas que são mais importantes, né, para o nosso corpo funcionar. Então, se o coração precisa de mais materiais, vamos enviar ali para a gente poder fazer com que esse coração ele continue funcionando bem. Qual é a outra prioridade? A outra prioridade é o pulmão, então vamos ver ali as necessidades do pulmão, vamos ver as necessidades do cérebro, do rim, de sei lá o que, para depois chegar na pele. Então, a gente precisa ter nutrientes
disponíveis no nosso corpo de uma forma que o nosso corpo ele consiga suprir todos os nossos órgãos que são mais vitais para que depois ele chegue, né, à nossa pele, ao nosso cabelo, às nossas unhas. Por isso que quando a gente tem deficiência de nutrientes, de vitaminas, a gente percebe logo na pele, no cabelo, na unha. Por quê? Porque o corpo super inteligente, ele vai utilizando esses materiais em outros locais ali que são mais vitais e aí deixando de lado o cabelo, deixando de lado a unha, deixando de lado a pele, entende? Por isso que é importante, né, a gente ter esse entendimento, porque aí a gente entende que como a gente quer que a nossa pele, o nosso cabelo e as nossas unhas e tudo mais estejam lindas e maravilhosas, a gente precisa estar super nutrida para o corpo, né, utilizar esses materiais em tudo que ele precisa e ainda ter disponível para ele fazer coisas para a nossa pele, o nosso cabelo e a nossa unha. Olha que coisa maravilhosa. Então a vitamina C ela vai ser super importante, né, para essa síntese de colágeno, e o colágeno ele vai ser super importante, né, para a qualidade da nossa pele, sem falar também, né, que a vitamina C é um antioxidante e uma das razões desse envelhecimento são os radicais livres. Se a gente tem substâncias que são antioxidantes, elas vão combatendo esses radicais livres e isso faz com que a gente vá retardando o envelhecimento. Então a vitamina C ela vai ajudar nessas duas aí vertentes. E quando a gente fala, né, sobre a importância da vitamina C, não é que a vitamina C ela vai apagar, ela vai eliminar as rugas da nossa pele, mas a vitamina C ela vai ser ali um recurso básico para a formação de colágeno e tendo um bom colágeno a gente vai ter menos, né, flacidez de pele, menos rugas, sem falar também que ele vai proteger ali as nossas células contra esses radicais livres e isso retarda o envelhecimento. De uma forma geral, não é só o envelhecimento da pele não, viu? É o envelhecimento de uma forma geral do nosso corpo mesmo. Uma coisa importante de ser dita é que a vitamina C ela é hidrossolúvel. E o corpo da gente não consegue armazenar por muito tempo uma grande quantidade de vitamina C. Por isso que é importante, né, a gente ter ali a constância. Então ir consumindo aos poucos, diariamente, para que a gente tenha de fato, né, os resultados, porque o corpo ele não vai armazenar, né, essa vitamina C por muito tempo e nem em grandes quantidades. Então a gente tem que ir ingerindo ali no dia a dia. A vitamina C ela pode ser suplementada, mas a gente consegue adquirir a vitamina C de alimentos. Então, se a gente puder, né, estar se alimentando bem, consumindo esses alimentos, vai ser muito melhor para a gente conseguir, né, fazer essa reposição, né, fazer com que o nosso corpo ele tenha essa vitamina ali disponível para que ele utilize, né, incluindo para a produção do nosso colágeno. Agora, algumas fontes, né, de vitamina C: acerola, laranja, kiwi, morango, goiaba, brócolis, tomate e pimentão. Principalmente aquele pimentão vermelho. Então, inclua aí esses alimentos na sua dieta para que você consiga, né, ter vitamina C suficiente aí para o seu organismo. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva no canal, porque aqui eu vou compartilhar com você como as coisas são de verdade, sem promessas milagrosas, sem cura da noite para o dia e sem terrorismo também. A gente vai desmistificar aí várias coisas desse universo da estética. A segunda vitamina é a vitamina E. A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel e ela é um antioxidante super poderoso. Como eu falei, né? Um dos fatores que fazem com que a gente envelheça são os radicais livres. E quando a gente utiliza antioxidantes, a gente vai combatendo esses radicais livres e aí a gente vai retardando todo o processo de envelhecimento. Então é importante, né, que a gente utilize esses antioxidantes para a gente conseguir, né, regular ali o nosso corpo, combater os radicais livres e prevenir
prevenir o envelhecimento. Um outro ponto é que a vitamina E, ela também auxilia no fortalecimento da barreira cutânea, aqui da nossa pele, sabe? E aí, quando a gente tem essa barreira cutânea mais fortalecida, a gente evita mais essa perda de água. E aí, se a gente evita a perda de água, a nossa pele ela vai ficar mais hidratada, ela vai ficar com um brilho melhor, ela vai ficar mais viçosa. Então, é importante, né, a gente manter a pele hidratada. E quando a gente cuida, né, da barreira cutânea da nossa pele, a gente dificulta nessa perda de água e aí a pele não vai ficar seca, não vai ficar desidratada, vai ficar uma pele, né, super com uma vitalidade melhor. Sem falar também que a água, ela ajuda também nesse processo de prevenir a flacidez. Então, um dos motivos das rugas, da flacidez de pele é a desidratação, a falta de água. Se a gente mantém a pele hidratada, a gente também vai prevenindo o surgimento, né, dessas rugas, da flacidez de pele. É importante a hidratação para que a pele ela consiga ter essa elasticidade, ela consiga aumentar e voltar também para o seu estado original. Aí a gente acaba ajudando, né, a elastina fazer ali o seu papel biomecânico, que vai ser maravilhoso, e aí a gente vai prevenir, né, justamente essas rugas, flacidez, essas coisas aí todas que a gente não gosta. Alguns alimentos que são fonte de vitamina E são óleos vegetais, como óleos de amêndoa, sementes como semente de girassol, e a gente pode utilizar também alguns vegetais verdes como espinafre, brócolis. Aqui são boas fontes de vitamina E. Inclusive, né, quando a gente utiliza alguns óleos vegetais na pele, a gente também está utilizando essa vitamina E, esses antioxidantes. E aí, só um parêntese aqui importante é que é super importante que a gente pense principalmente nos nossos hábitos e no que a gente vai ingerir para que o nosso corpo tenha esses nutrientes, essas vitaminas, esses materiais internamente e isso repercuta na pele. Isso aí vai ser o princípio básico, mas é importante também a utilização de produtos e cosméticos e ativos e substâncias aplicadas de forma tópica, porque quando a gente aplica na superfície da nossa pele, a pele da gente consegue absorver e é uma das vias, né, de melhor absorção. Se a gente une as duas coisas, né, o que é que a gente está consumindo, o que é que a gente está ingerindo e o que é que a gente está aplicando na superfície da nossa pele, vai ficar um combo perfeito. Então, se você puder, né, utilizar espinafre, brócolis, sabe, essas oleaginosas, vai ingerindo, mas se você puder utilizar também um óleo de amêndoas na pele, vai ser maravilhoso. Então a gente vai combinando uma coisa com a outra. A mesma coisa a vitamina C. Se você consome acerola, laranja, aquela coisa toda, e você ainda utiliza um produto que tem a vitamina C, é um combo perfeito. Então a gente vai unindo, né, as duas coisas e aí assim a gente consegue, né, resultados mais consistentes. Então lembre-se sempre disso, uma coisa não exclui, não anula a outra. Se a gente trabalha em conjunto, aí o resultado, né, vai ser melhor ainda. Agora a gente vai caminhando para a terceira vitamina, que é a vitamina A. A vitamina A, ela é super importante para o processo de crescimento, diferenciação e manutenção dos tecidos, incluindo o tecido epitelial, que é a nossa pele. Então ela vai ajudar bastante, né, nesse processo, o que vai ser super importante. Quando a gente traz isso para a nossa pele, nós estamos falando desse processo de renovação celular, o que vai contribuir para a integridade da nossa pele, da barreira cutânea. Então é importante, né, a gente pensar nessa manutenção do processo ali, né, de renovação das nossas células também. A gente ouve muito falar com relação à vitamina A de forma tópica, que são os retinoides. Lembra? Eu acho que pelo nome, né, retinoides, você provavelmente já escutou, já usou alguma coisa desse tipo. Porque ele é muito falado e ele é muito bom também, né, para ser aplicado, né, de forma tópica, para a gente conseguir, né, melhorar linhas de expressão, rugas, flacidez. A gente estimula também nesse processo de renovação da pele, mas esses produtos, né, quando eles são aplicados de forma tópica, eles precisam ser aplicados
com cuidado, porque pode gerar ali uma sensibilidade, uma irritação. Então a gente precisa, né, de um suporte ali para a gente poder utilizar da forma mais adequada. E aqui a gente está falando, né, principalmente com relação à ingesta dessas vitaminas, não mais direcionado para aplicação tópica. Claro que vai ser importante se a gente conseguir unir, maravilhoso, mas o foco aqui é muito mais nessa questão, né, da ingesta, da gente consumir alimentos que tenham essas vitaminas. E quando a gente fala, né, com relação à vitamina A, uma coisa é a vitamina A através da alimentação e outra coisa é a vitamina A através, né, desses produtos, desses retinóides e aplicados, né, de forma tópica, aqui, ó, na superfície da pele. As duas coisas acabam tendo relação, mas não é a mesma estratégia. Certo? A vitamina A, ela pode vir de vários alimentos, como fígado, laticínios, peixes, além, né, de alimentos também que são ricos em beta-caroteno, como cenoura, batata doce, abóbora, espinafre e outras folhas verdes. Outro ponto aqui super importante. Todos esses suplementos, né, que eu falei aqui, todas essas vitaminas, elas podem ser suplementadas, elas podem ser consumidas, né, através desses alimentos e elas podem ser utilizadas de forma tópica. Quando a gente fala com relação à vitamina A, a suplementação de vitamina A, ela pode ser feita também, mas é importante que ela seja feita com acompanhamento ou médico ou nutricional. Então fala com a sua nutricionista, fala com a sua médica, caso você queira, né, ou você precise suplementar com a vitamina A principalmente, certo? Então é importante, né, a gente ter essa orientação, porque nem tudo é tão simples como parece. Às vezes as coisas não são tão inofensivas assim, principalmente quando a gente fala, né, com relação à suplementação, porque aí a gente vai ingerir uma quantidade, né, maior daquela vitamina, daquele ativo, daquela substância. Então é importante que seja feito, né, com orientação. Agora, quando a gente fala, né, com relação a alimentos, aí já é mais tranquilo com relação, né, a essa ingesta, para que a gente tenha essa fonte disponível naturalmente, porque a gente está consumindo ali alimentos maravilhosos para o nosso corpo. Vamos falar sobre o erro que mais atrapalha todo esse processo. Quando a gente ouve falar, né, vitamina C, vitamina A, vitamina E é importantíssima para nossa pele, vai fazer super bem. E aí, muitas vezes a gente ouve também alguns apelos, né? Então, essas vitaminas aqui vão eliminar suas rugas, acabe com as rugas em tanto tempo, em 24 horas. Às vezes acontece até dessas coisas aí, viu? Tome aqui um negócio que em 24 horas você não vai tomar nada. A gente ouve, né, esses apelos e essas propagandas, né, que são super milagrosas. E muitas vezes, né, a gente quer acreditar naquilo. E por querer acreditar naquilo, a gente deixa ser enganados. Mas a verdade é que as coisas, elas não acontecem da noite pro dia, e nem acontece sem uma constância. Então a gente precisa, essas vitaminas, elas são boas? São. Para quê? Expliquei, não foi? Já expliquei uma por uma. Então a gente sabe, né, que elas são boas, que o nosso organismo precisa dessas vitaminas para poder fazer com que a gente consiga, né, melhorar a nossa qualidade de uma forma geral, incluindo a qualidade, né, da nossa pele, retardando também o processo ali do envelhecimento, mas isso precisa de um tempo. Então a gente precisa mudar os nossos hábitos, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida e ser constante nessa mudança para que de fato esses resultados eles comecem a surgir. Então não é da noite para o dia, não é milagre. Para a gente ter uma pele bonita, para a gente ter um cabelo bonito, para a gente ter uma saúde boa, a gente precisa de constância. Isso é importante, né, a gente entender. É algo, né, que eu estou trabalhando também em mim, porque muitas vezes a gente quer aquele resultado rápido, né? Então, eu quero emagrecer amanhã. Eu quero acabar com as rugas, eu quero que não tenha ruga amanhã. Mas não é assim, né? Até porque para que tudo isso acontecesse também levou um tempo. Então, você não dormiu, acordou e tinha uma ruga no seu rosto. Você levou alguns anos
para que essa ruga ela ficasse mais aparente, ela ficasse mais visível, ela começasse a te incomodar mais. Então levou anos. E aí, né, pra gente conseguir melhorar, né, a qualidade da nossa pele de uma forma geral e ir revertendo, minimizando esses sinais do envelhecimento, a gente precisa também dessa constância, ter paciência e seguir as coisas, né, direitinho, para que a gente colha, né, o fruto de tudo isso. E aí, se você quiser, né, cuidar melhor da sua pele, eu resumiria tudo isso em 3 passos. O primeiro passo é a alimentação. A gente precisa manter uma boa alimentação, uma alimentação rica em frutas, em legumes, em verduras, em proteína, porque é daí que o nosso corpo ele vai tirar, né, toda a matéria-prima para poder, né, sintetizar todas as proteínas que a gente precisa, colágeno, elastina. Então a gente precisa, né, dessa base, dessas vitaminas, desses nutrientes, desses minerais, para que o nosso corpo ele consiga sintetizar tudo o que ele precisa para poder se manter funcionando bem e manter a qualidade de tudo, né? Porque ele até produz ali um colágeno, mas se a gente não tiver com os recursos ali necessários, aquele colágeno não vai ter uma boa qualidade, aquela elastina não vai ter uma boa qualidade. Então, para que tudo seja feito com essa qualidade boa, e isso vai refletir no que a gente está vendo ali no espelho, né, na nossa pele, precisa ser de boa qualidade. Então, consuma alimentos aí bons para que essa matéria-prima ela seja maravilhoso. O segundo ponto é proteja a sua pele contra a radiação ultravioleta excessiva. A gente já falou, né, que o sol ele acelera esse processo do envelhecimento. Então é importante, né, que a gente evite essa exposição excessiva. Tem um tempozinho que a gente precisa tomar sol, tem um horário certinho, o tempo. Não precisa, né, mais que isso, ficar ali no sol torrando aquela coisa doida que a gente fazia não, viu? Toma aí cuidado com isso. Então, se você for, né, se você for se expor ao sol e for uma exposição mais prolongada, aí é importante, né, fazer a utilização de um protetor solar, ou então a roupa, né, UV, boné, chapéu, enfim, a gente vai utilizando também vários recursos, né, para poder fazer com que essa exposição ela não seja tão danosa pra gente. E o terceiro passo é unir a nossa cosmetologia nesse processo. Então é importante, né, utilizar hidratantes, utilizar antioxidantes, utilizar retinóides também. Tem várias coisas, né, vários cosméticos, vários ativos que a gente pode utilizar de forma tópica para poder auxiliar todo esse processo. Inclusive, né, todas essas vitaminas, né, vitamina C, tem cosmético, a gente pode utilizar também topicamente. A vitamina E, os óleos vegetais, né, semente de uva, semente de amêndoas, esses óleos aí, eles são riquíssimos em vitamina E, então a gente também pode aplicar na superfície aqui da nossa pele, porque aí vai ser absorvido também e vai ajudar nesse processo. Os retinóides também, só que os retinóides a gente precisa de uma orientação melhor para poder ver como é que vai utilizar, para sua pele não sensibilizar. Mas se a gente conseguir, né, unir os procedimentos estéticos, a cosmetologia, com uma boa alimentação, ingesta de água, nem falei sobre isso, né? Mas beber água é super importante. Então, beba a quantidade de água que você precisa todos os dias, porque todos os processos biológicos, bioquímicos que acontecem no nosso corpo, incluindo a síntese do colágeno, precisa de água. E aí, se a gente não tiver água, se a gente não beber água, se a gente estiver desidratada, não tem como o corpo, né, fazer aquela proteína, fazer aquele colágeno. Então, a ingesta de água também vai ser super importante e a hidratação, né, externa também. Então, complete, né, tudo isso. O terceiro passo seria isso, né, o suporte ali, né, da cosmetologia e dos tratamentos estéticos também. Inclusive, né, se você quiser, né, aprender como cuidar da sua pele em casa, qual óleo vegetal utilizar, qual ativo usar, qual produto, qual passo a passo, o que usar de manhã, de tarde e à noite para poder melhorar a qualidade da pele. Eu tenho um curso sobre isso, né, que é o Beleza em Casa, para você conseguir, né, avaliar a sua pele e conseguir também montar o seu skincare em casa. Então dá uma olhadinha se te interessar. Lá a gente fala sobre cuidados mais naturais, mas a gente também fala, né, sobre produtos que a gente pode comprar
pronto, industrializado, na farmácia. Então tem de tudo lá para todos os gostos, né? E aí você entrando, você consegue, né, avaliar a sua pele, entender ali a sua necessidade e ter um direcionamentozinho para você ver o que usar em casa sem risco, com segurança, para que te dê, né, um resultado também satisfatório. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pra gente fechar tudo aqui com chave de ouro, vamos para um resuminho básico, que a gente fala como que às vezes a gente até esquece algumas coisas, né? Mas eu tô aqui para poder te lembrar. Vamos pro resumo. A vitamina C vai ajudar na síntese do colágeno e proteção também antioxidante, vai combater os radicais livres. A vitamina E ajuda a proteger as células e também a barreira aqui da nossa pele, né? A nossa barreira cutânea. Também é um antioxidante, vai proteger também contra os radicais livres. E a vitamina A, que vai participar do processo de renovação celular e tem uma relação também importante, né, com estratégias dermatológicas, cosmetológicas de combate ao envelhecimento. Então, são as 3 vitaminas aqui que são importantíssimas para a nossa pele, cada uma, né, com o seu papel, mas todas em conjunto vão ser maravilhosas para a gente poder deixar a nossa pele aí radiante, né? Linda e maravilhosa. Se você chegou até esse momento do vídeo, coloca aí nos comentários pele radiante, certo? Para eu saber que você viu tudo até esse momento aqui, que você esteve comigo quando eu estava aqui falando sozinha. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e não se esqueça de se inscrever para você não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. E se você quiser continuar aprendendo ainda mais comigo, clica nesse vídeo aqui, que eu estou lá te esperando. Beijos!